Bom, pessoal, vamos lá fazer mais um tema novo. Agora sobre a serpente de Moisés e a do deus pagão Asclépio ou Esculápio, né? Aliás, acho que eu nunca falei sobre esse tema aqui no canal ainda, a serpente de Moisés. E aí depois vem aquelas pessoas que vêm e falam assim: ah, o Ronaldo só fala do Novo Testamento, amadinho, você não fala do Velho Testamento. Então vamos lá, mais um vídeo do Velho Testamento para as pessoas que dizem isso, ok? Aqui em Números 21 nós temos a narrativa de que Deus ordenou a Moisés fazer uma serpente de bronze. A narrativa é bem curtinho, são poucos versículos de número. Eu vou ler aqui para vocês. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Só uma curiosidade aqui, né? Serpente é sarafes, né? É saraf no singular e serafim no plural. É o mesmo termo usado lá em Isaías, quando ele fala que viu serpentes, né, ardentes, tal, que as Bíblias traduzem como serafim. É o mesmo termo, tá bom? Que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma pequena serpente ardente, uma sarafe, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Essa passagem ela tem um simbolismo, independente de ser literal ou não. O fato de Deus ter mandado Moisés fazer a serpente era para o povo, o castigo pelos murmúrios que eles estavam reclamando, porque aqui diz que eles estavam falando contra Deus e contra Moisés, murmurando. Eu vou dar um exemplo hipotético, como eu sempre faço. É que nem uma mãe quando pega uma sandália para mostrar para um filho rebelde, e ele imediatamente entende que se ele não parar ele vai levar uma chinelada. Sabe quando o filho está aprontando? Ah, mãe, eu quero ir brincar lá fora. Não pode, está chovendo, mas eu quero. Aí ela pega a sandália e fala: fulaninho. Ele só de ver a sandália ele já se assusta, ele fica quietinho. É a mesma coisa. Então Deus mandou Moisés fazer a serpente para o povo olhar, que se eles não parassem de murmurar e se arrependessem, as serpentes iam picar eles mortalmente. Então esse é basicamente um simbolismo dessa passagem, ok? Jesus utiliza o mesmo simbolismo para si mesmo no Novo Testamento, mas associado à cura. Jesus disse assim segundo João: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como o povo era curado ao olhar para a serpente e não morria, Jesus disse que ele também seria levantado em uma haste, e que quem olhasse para ele não morreria, mas teria a vida eterna. Então, Jesus se associa a essa serpente da cura de Moisés, tá bom? Aqui eu estou usando uma imagem dos TJ, né, que é mais fiel à história, que Jesus teria sido pendurado numa haste mesmo, num poste reto, e não numa cruz em T, né, como nós temos atualmente. Então isso faria até mais sentido na comparação da serpente, porque a serpente de Moisés também era um poste, uma haste reta, com uma serpente enrolada. Tá bom, pessoal? Agora, quais são as problemáticas dessa passagem? A serpente era um símbolo de cura e renascimento na antiga cultura semita, porque a serpente trocava de pele, e isso era visto como um símbolo de renascimento dentre os povos. Eles achavam incrível que a serpente renovava, né, perdia a velha pele e surgia com uma pele nova, então eles tinham a serpente como um símbolo de renascimento. Daí várias culturas do mundo antigo divinizavam a serpente. Por exemplo, isso aqui é um antigo amuleto egípcio, onde você tem duas serpentes. Aqui também nós temos uma ilustração que mostra aqui que naquele tipo de coroa, né, que a mulher do faraó usava. Eu não sei se tem feminino de faraó, mas você vê várias serpentes aqui, E os egípcios eram cheios de simbolismo, desde brincos de serpente. Naquele capacete do faraó também tinha uma serpente, etc., porque eles viam a serpente como um símbolo de renascimento. Então a serpente era considerada uma criatura divina, não só pelos egípcios, mas pelos povos vizinhos, sírios, fenícios, cananeus, babilônicos, etc. Então ela começava a ser cultuada como uma criatura divina. Então é meio controverso, né, Deus mandar uma imagem esculpida, mandar fazer uma imagem esculpida de um animal que era divinizado por outras culturas. sendo que o próprio Deus tinha abominado isso. Ele tinha falado: não farás para ti imagem de escultura.
nem alguma semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem nas águas, porque isso era comum dos outros povos, fazer isso aqui, ó, imagens esculpidas para cultuar, para divinizar. Então, ainda que a passagem tenha um objetivo, é meio estranho, né, que Deus mande Moisés fazer uma imagem de escultura, ainda mais de um animal que era divinizado pelos outros povos, tá? Tanto que a história da serpente de Moisés acabou gerando também um culto idolátrico em Israel. Neustan, que no original hebraico significa de cobre, que é Nehustan, aqui, ó, foi um nome de desprezo dado à serpente que Moisés fizera no deserto e que Ezequias, o rei de Israel, destruiu, porque os filhos de Israel começaram a considerá-la como um ídolo e a lhe queimar incenso. O passar de quase 1000 anos havia conferido à serpente de bronze uma misteriosa santidade, ou seja, idolatria, e para libertar o povo do seu engano e impressioná-lo com a noção de sua inutilidade, o rei Ezequias a chamou em desprezo de Neustan, ou seja, um simples pedaço de bronze, que nem você vê aqui em Reis. E ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente que Moisés fizera, aquela ali. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustan, ou em hebraico Nehustan, de cobre. Tá bom? Outro problema dessa passagem é o fato de que uma serpente e uma haste é associada à cura. Já era associada a outras mitologias, sendo a principal delas a do deus grego Esculápio ou Asclépio, que é o mesmo nome, só muda a versão grego-romana. O bordão ou bastão de Esculápio ou Asclépio é um símbolo antigo relacionado com a astrologia e com a cura de doentes através da medicina. Tanto que até hoje esse é o símbolo da medicina. Se vocês veem em ambulâncias, vocês veem em hospitais. Então, eu peguei uma imagem só para mostrar aqui para vocês. Ó. Por exemplo, aqui é da OMS, Organização Mundial de Saúde. Aqui, ó. Você tem uma haste e uma serpente enrolada. Em ambulâncias vocês veem símbolos parecidos, em hospitais. Às vezes varia, né, a forma como é desenhado. Às vezes é 2 serpentes, mas esse é o símbolo internacional da medicina. Consiste em um bastão envolvido por uma serpente. Às vezes é confundido com o caduqueu de Hermes, que eu vou mostrar aqui para vocês também, que consiste em um bastão com 2 serpentes enroscadas e asas no alto. Esculápio, em latim, a Esculápios, era o deus romano da medicina e da cura. Foi herdado diretamente da mitologia grega, na qual tinha as mesmas propriedades, mas um nome sutilmente diferente, Asclépio. Então nos gregos era Asclépio e nos romanos ficaram Esculápio, mas é a mesma divindade. De acordo com a mitologia grega, Esculápio teria aprendido a arte da cura com Quiron. Outra versão diz que ele criou uma cobra e aprendeu a arte da cura com ela. Ela ensinou para eles o segredo da cura. Ele é costumeiramente representado como um cirurgião na embarcação Argo, construída com a ajuda da deusa Atena. Esculápio era tão habilidoso nas artes médicas que ganhou a reputação de ter trazido pacientes de volta dos mortos. Ou seja, ele era um grande médico grego da época, um homem comum. Em virtude disto foi punido e colocado nos céus, como a constelação Ofiuco, que significa o portador da serpente, ou serpentário. Tal constelação fica entre Sagitário e Escorpião. Em várias culturas procedentes de templos de Asclépio, gregos, romanos, o deus da medicina é sempre representado segurando um bastão com uma serpente em volta, o qual se tornou o símbolo da medicina. Esse aqui é uma estátua grega, é um homem velho, que é um cirurgião, e aqui você vê do lado dele tem um bastão e uma serpente enrolada, tá bom? O culto de Asclépio, Esculápio, o deus grego-romano da medicina, teve muito prestígio no mundo antigo. Inclusive, arqueólogos encontraram, né, objetos de gesso ou pedra esculpidos, representando parte do corpo humano, em agradecimentos à cura a Asclépio. Quando seus santuários se converteram em sanatórios, ou seja, o que eram os santuários dele acabaram virando sanatórios depois. Os tetos primitivos, um detalhe interessante, não concediam caráter divino a Esculápio, que os gregos chamavam de Asclépio, ou seja, ele não era um deus. Homero o apresenta na Ilíada como um hábil médico, e Hesíodo e Píndaro descrevem como Zeus o fulminou com um raio, por pretender se igualar aos deuses e tornar os homens imortais. Então ele era só um homem comum, que tinha habilidade de cura, um grande médico e cirurgião. Então aí os deuses se zangaram com eles, porque acharam que ele estava querendo se igualar aos deuses, sendo apenas um mero mortal. Com o tempo passou a ser considerado um deus, com o tempo, filho de Apolo e da mortal Coronis, com o poder de curar os enfermos. Aí foi gerando toda uma lenda em torno dele.
No intercâmbio da civilização grega com a egípcia, o deus Tote da mitologia egípcia foi assimilado a Hermes, e desse sincretismo resultou a denominação de Hermes egípcio, ou Hermes Trismegistus, ou seja, 3 vezes grande, dado ao deus Tote, considerado o deus do conhecimento, da palavra e da magia. No panteão egípcio, o deus da medicina correspondente a Asclepe é Imhotep e não Tote. Entre o século 3 a.C. e 3 d.C., desenvolveu-se uma literatura esotérica chamada hermética, por causa desse deus Hermes, Hermes Trismegistus. Esta literatura versa sobre ciências ocultas, astrologia e alquimia, e não tem qualquer relação com o Hermes tradicional da mitologia grega, que seria o Mercúrio, né? Aquele das asinhas nos pés. O sincretismo entre Hermes da mitologia grega com Hermes Trismegistus resultou no emprego do caduqueu como símbolo desse último, ou seja, Hermes caduqueu, né? O caduqueu de Mercúrio, tendo sido adotado como símbolo da alquimia. Segundo Scholten, da alquimia, o caduqueu teria passado para a farmácia e dessa para a medicina. Esse aqui é o caduqueu de Mercúrio. Ó. É um bastão, só que em vez de uma serpente são 2, né, entrelaçadas, e tem asinhas em cima. Vocês podem pesquisar aí na internet estátuas ou imagens esculpidas dos romanos de Mercúrio ou Hermes, que é a mesma divindade, que vocês vão ver ele com esse bastão na mão, tá bom? E nós temos algumas semelhanças entre as passagens de Moisés e esses mitos, né, de Hermes, Asclépio ou Esculápio, que é o mesmo. Nós temos algumas semelhanças. Primeiro, uma serpente enrolada numa haste. Nós temos em Moisés, Asclépio e Hermes, todas associadas à cura, tanto que até hoje esse é o símbolo internacional da medicina. Geraram cultos em torno dela. Asclépio tinha até templos, né, que nem eu falei, os arqueólogos acharam até pedaços esculpidos de parte do corpo humano em agradecimento. Hermes era tão cultuado que gerou até uma escola de alquimia séculos depois, né? Gerou até o termo que nós usamos hoje em teologia, né, que é hermenêutica. Ambas foram feitas por um homem comum e não um deus, que Moisés era um homem comum. Esculápio era um homem comum antes de ter originado toda uma mitologia em torno dele, então foram feitas por homens comuns. E no final acabaram irritando um deus, né? No caso de Moisés, a serpente gerou um culto idolátrico que irritou o deus. E no caso de Asclépio, a habilidade dele de cura acabou irritando Zeus, que fulminou ele com um raio. Então temos muitas semelhanças. Agora, será que essa passagem aqui de Moisés realmente é real ou é só uma história simbólica para transmitir um conhecimento e que os hebreus podem ter se inspirado em Asclépio? Eu acho mais provável isso, que os hebreus tenham se inspirado em Asclépio para ter criado essa passagenzinha aqui. Até porque, se nós formos considerar outras passagens que tem serpente na Bíblia, você vê que a serpente, a mais astuta dos animais lá de Gênesis, ela também foi punida por Deus. Então também não faria muito sentido. Ok, pessoal? Então analisem aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.